Então o namorado da minha amiga me ligou, e eu tava do lado dela no momento que ele ligou, e marcou da gente se encontrar. E, gente, eu não queria ir, porque na minha cabeça, eu tinha certeza que ele ia aceitar ficar comigo. Eu pensava da seguinte forma, se ele não quisesse, ele já teria falado. Então, se ele marcou, é porque alguma coisa ele tinha pra falar. Não queria ir, mas a minha amiga ficou, não, você vai, você vai. Naquela época, a gente não tinha um celular que gravava as coisas, então a gente baixou um aplicativo no telefone, fazia esse tipo de serviço. Lá fui eu. Nós marcamos na praça de alimentação no shopping. No momento que eu cheguei lá, eu já coloquei o celular pra gravar. Ele me tratou muito bem. E, gente, ele virou pra mim e falou assim, olha, eu vou direto ao ponto, até mesmo porque eu tenho uma reunião de trabalho, eu não posso demorar aqui. E eu falei assim, tudo bem. Foi no exato momento que ele falou assim, olha, eu ficaria com você, com certeza eu ficaria, você é muito bonita, porém eu não posso ficar com você agora nesse momento, porque eu tô numa fase complicada da minha vida. Eu estou há 3 semanas pra terminar o meu relacionamento com a sua amiga. Não tô sabendo como fazer e nem como falar. Fiquei assim, não acredito. Gente, eles iam casar, já estavam falando de casamento. A minha amiga só não tinha marcado a data, ela tava realmente com medo dessa situação de estar sendo corna e tal. Eu fui e perguntei pra ele, mas você tá com outra pessoa, você arrumou outra pessoa? Eles não vão casar, gente. Eu bombardeei ele de várias perguntas. Ele falou pra mim, olha, eu conheci essa pessoa já faz um ano, mas estamos juntos há 10 meses. Foi muito difícil pra mim aceitar isso. Eu não vou mais deixar de ser feliz por causa disso. Não tava entendendo nada, gente, até que ele falou que ele ia largar dela pra ficar com outra pessoa, e essa pessoa era simplesmente um homem. Caí pra trás, gente, quase caí pra trás. Nunca que eu ia imaginar um negócio desse. E eu perguntei pra ele, mas como isso? E ele começou a falar, olha, aconteceu, nunca me imaginei também. Foi muito difícil pra mim também aceitar minha própria escolha, aceitar aquilo que eu tava sentindo. Até que eu parei e percebi que eu tava deixando de ser feliz, preocupado com o que os outros iam pensar. E eu decidi simplesmente agora que eu quero viver minha vida, eu quero viver feliz. Só por isso que eu não vou ficar com você, porque eu vou ficar com essa pessoa. Eu vou ser fiel a essa pessoa. Tô tentando justamente terminar com a sua amiga, porque eu quero ficar com essa pessoa e eu quero pedir a sua ajuda. Ai, gente, eu desmaiei pela segunda vez. Eu falei com ele, não, mas eu não posso ajudar. Eu não posso ajudar porque eu tô do lado oposto dessa situação. Eu não concordo com você. Eu não acho que o que você fez foi legal. Você enganou ela, então eu tô do lado dela. E eu não vou te ajudar. E ele ficou ali sem entender nada, porque ele começou a falar que como é que eu estava do lado dela, se eu estava dando em cima dele. Eu não falei a verdade, porque eu acho que essa parte aí quem tinha que falar era ela. Eu simplesmente fui embora, simplesmente levantei e fui embora. Fui direto pra casa dela, mostrei a gravação. Gente, eu não queria mostrar também, mas era minha amiga, ela precisava saber. Ela chorou muito, ficou muito triste, chamou ele pra conversar. Eles terminaram. Ele foi viver esse novo romance dele com essa pessoa. Estão há mais de 2 anos juntos, assumidos, realmente morando junto, praticamente casados, estão casados. A minha amiga entrou numa depressão profunda. Foi muito difícil tirar ela disso. Ela ficou mais de ano, emagreceu horror, ficou mais de ano numa depressão, mas hoje ela tá bem, conheceu uma pessoa, tá curtindo, fazem poucos meses. Minha melhor amiga me pediu pra eu passar um trote com o namorado dela, dizendo que queria ficar com ele. E o que ele respondeu, vocês vão ficar sem acreditar, porque nós ficamos. Ah, ele aceitou ficar com você. Gente, muito, muito pior. Eu e essa menina, nós somos amigas há muitos anos. Não somos amigas de infância, mas devemos ter mais ou menos uns 10 anos de amizade. Conheci ela num trabalho, num freelance que eu fui fazer. A gente fez amizade de lá pra cá, a amizade da gente nunca mais acabou. Durante esse período, eu morei por 3 anos fora do Brasil. E quando eu voltei, ela já tava namorando com esse rapaz. Eu sempre vendo, assim, o relacionamento deles, eu achava o relacionamento deles bom, saudável. Eles estavam falando em casamento. Mas ela sempre falava pra minha amiga, eu não confio nele 100%. Eu quero casar, mas eu não confio. Ela sempre dizia que não confiava, porque quando ela conheceu ele, ele tava namorando, e ele traiu a namorada com ela. Então ela achava que a qualquer momento ela podia ser traída também. Foi aí que ela conseguiu me convencer, testar ele, que eu tinha acabado de chegar de fora. Ele não ia desconfiar de nada, porque eu ia falar assim, nossa, eu imaginei que a minha amiga ia arrumar um cara tão legal, bonito como você. Então eu cheguei, que te vi, eu gostei de você. Ela queria justamente que eu falasse assim pra ele, desse jeito. Nós planejamos tudo, gente, tudo. Primeiro ela ficou falando muito bem de mim. Falou pra ele que confiava muito em mim, que a gente era amiga quase como irmãs. E se tinha uma pessoa que ela teria coragem de deixar ele nas mãos, seria eu. Ficou, tipo, falando muito bem de mim pra ele. Depois nós marcamos de sair, nós três juntos. No meio do rolê, a minha amiga fingiu passar mal. Aí ela pediu pra ir pra casa. Nós fomos, né, todo mundo pra casa dela. E quando chegou na casa dela, ela falou assim, ai, amiga, eu acabei não passando na sua casa pra poder te deixar em casa agora. Como é que você vai fazer pra você poder ir embora? E eu falando, não, eu peço Uber. Ela, não, Deus me livre, Uber essa hora, é perigoso. Faz o seguinte, o fulano te leva. Gente, o menino regalou um olho tão grande que eu vi, assim, a cara de desconforto dele. Mas ele também não teimou, não contrariou. Ela lançou a cabeça que sim, que me levava. Eu fiquei ali mais um pouquinho com a minha amiga, a gente ficou conversando, ela já na casa dela, na cama dela, deitada. Chegou a hora do menino me levar em casa, gente. Eu fiquei muito nervosa ali com o que tava acontecendo. Mas eu fiquei ali tentando fingir ali, né, ao máximo. E eu fiquei ali o tempo todo dando em cima dele. Teve um certo momento que eu coloquei a mão em cima da mão dele. E ele, momento nenhum, ele tirou a minha mão, mas também não falou nada, nem que sim, nem que não. Quando ele chegou na porta da minha casa, que ele foi me deixar, eu tentei dar um beijo nele, ele virou o rosto. Eu deixei o número do meu telefone e pedi pra que ele entrasse em contato comigo. Também deixei bem claro que eu estava muito interessada e que nada que acontecesse ali, ele poderia ficar tranquilo, que a minha amiga não ia ficar sabendo de nada. E daí foi só aguardar, gente. No dia seguinte, claro que eu corri pra casa da minha amiga pra contar tudo pra ela, quando ele tava trabalhando. E eu achei que ele fosse demorar a ligar e tal, mas não. Ele ligou no dia seguinte. E, gente, o que ele falou? Eu fiquei completamente em choque, eu nunca imaginei ouvir aquilo. Ah, ele concordou de ficar com você, gente, muito pior. Ah, ele não aceitou, muito pior. Curte e comenta pra parte 2. Pintei o cabelo de azul para que meu chefe parasse de me culpar pelos cabelos na comida dos clientes. Trabalhava em um restaurante familiar chamado Cozinha do Marcos, onde o dono, Ricardo, estava absolutamente convencido de que cada cabelo que encontravam na comida era meu. Não importava que tivéssemos cerca de 8 funcionários a mais com cabelo castanho igual ao meu. Não, segundo Ricardo, eu era quem perdia cabelo.
A primeira vez que aconteceu, uma senhora encontrou um cabelo castanho comprido em suas panquecas. Ricardo se aproximou de mim imediatamente na frente de toda a cozinha e me disse: Fernanda, você tem que usar uma touca ou está demitida. Eu pensei, bem, tanto faz. Então comecei a usar a ridícula touca em cada turno. Mas então voltava a acontecer. Cada vez que alguém reclamava de cabelos na comida, Ricardo me apontava e ameaçava descontar do meu salário. Eu repetia uma e outra vez que não era eu porque, bem, eu usava touca. Mas ele apenas balançava a cabeça e dizia que eu estava sendo descuidada. Os outros garçons começaram a me olhar estranho, como se eu fosse algum tipo de infratora de saúde. O ponto alto chegou num sábado de manhã. Com pressa. Um homem de negócios pediu ovos Benedict e encontrou não um, mas 3 cabelos castanhos emaranhados em seu molho holandês. Estava furioso e ameaçou chamar a vigilância sanitária. Ricardo irrompeu na cozinha, com o rosto vermelho e suado, e me gritou na frente de todos: Fernanda, acabou. Mais uma reclamação por cabelo e você vai embora. Estava tão frustrada que quase chorei ali mesmo. Sabia com certeza que aqueles cabelos não eram meus porque usava o cabelo preso em um coque apertado sob aquela estúpida touca. Mas Ricardo não percebia. Foi então que notei algo que me encheu de raiva. Júlia, uma das cozinheiras, estava de pé bem atrás da grelha com sua longa juba castanha completamente solta, sem nem mesmo um rabo de cavalo à vista. Não usava nenhum tipo de proteção para o cabelo. Mas aqui está o truque. Ricardo não dirigiu uma palavra a ela porque era sua sobrinha. Naquela noite fui à farmácia e comprei a tinta azul mais brilhante que encontrei, como um azul elétrico daqueles que gritam: olhem para mim, do outro lado da sala. Tingi toda a cabeça no pequeno banheiro do meu apartamento, deixando manchas azuis por toda a pia e provavelmente no meu depósito de segurança. Na segunda-feira de manhã cheguei ao trabalho com cara de punk. Ricardo me olhou estranhamente, mas não disse nada. Coloquei a touca como sempre e comecei a trabalhar. Por volta da hora do almoço, um casal de idosos pediu o bolo de carne especial. 10 minutos depois me chamaram e lá estava, um longo cabelo castanho sobre o purê de batatas. Eu apenas observei. E lá estava, um longo fio de cabelo castanho sobre o purê de batatas. Eu só observei. Meu coração disparou, mas não de nervosismo. Era adrenalina pura, do tipo que você sente quando finalmente tem a prova que esperava há meses. Pela primeira vez desde que pintei o cabelo de azul, tinha evidência concreta, irrefutável, de que nunca tinham sido meus cabelos nas comidas. Olhei para o casal de idosos que esperavam uma solução. A senhora tinha cara de nojo, empurrando o prato para o lado. O marido balançava a cabeça, claramente decepcionado. Normalmente eu chamaria Ricardo discretamente. Ele viria à mesa, me humilharia na frente dos clientes. E eu engolia mais uma vez. Mas hoje seria diferente. Senti que minhas mãos tremiam, não de medo, mas de expectativa. Peguei o prato com cuidado, como se fosse uma evidência criminal preciosa, porque era exatamente isso que representava. A prova da minha inocência e da hipocrisia sistemática que eu vinha sofrendo. Caminhei lentamente até o balcão, onde Ricardo estava revisando alguns pedidos. Percebi que os outros funcionários notaram algo diferente na minha postura. Carla, a garçonete mais antiga, me olhou com curiosidade. João, o cozinheiro, levantou a cabeça da grelha. E Júlia? Júlia estava lá, trabalhando na chapa com seus cabelos castanhos soltos balançando livremente, sem nenhuma preocupação com a higiene. Nem sequer percebeu o que estava prestes a acontecer. Respirei fundo, sentindo o peso do momento. Meses de humilhação pública. Meses de ser tratada como uma funcionária problemática. Meses de ter minha competência questionada por algo que jamais havia feito. Tudo isso estava prestes a acabar. Parei bem no centro do salão, onde todos os clientes podiam me ver e me ouvir. O restaurante estava cheio para o almoço de segunda-feira. Perfeito. Mais testemunhas? Melhor. Ricardo! Gritei, com voz calma mais alta o suficiente para que metade dos clientes ouvisse.